Em PHP, os vetores podem ter índices numéricos ou índices nominais, ou textuais, né? Eu posso ter texto ao invés de número nos índices. Aí não dá para usar esse for clássico que eu acabei de apresentar aqui, né? Porque eu não vou ter uma variável que vai de zero até o tamanho do vetor. Como são nomes no lugar de números, aí eu preciso de uma outra estrutura para isso. Então eu vou criar um novo arquivo aqui. Eu vou chamar esse novo arquivo de matriznoticia.php. Seria mais adequado notícias no plural aqui. Notícias. Nas semanas anteriores a gente tinha trabalhado apenas com vetores. Nessa semana aqui eu vou mostrar também o recurso de matrizes. Aqui, se eu colocar dessa forma, eu tenho um vetor, né? Cada elemento desse vetor é separado por vírgula. Se eu quiser uma matriz nada mais é do que um vetor de vetores. Então, ao invés de um tipo inteiro em cada posição, eu posso ter um outro vetor em cada posição. Então é isso que é uma matriz, é um vetor de vetores. E aí eu vou organizar essa matriz da seguinte forma. Pronto, então aqui eu tenho um elemento, uma matriz, aqui outra matriz e assim por diante. Diferente do Java, no PHP eu posso encerrar aqui o último elemento com uma vírgula. E aí eu vou organizar assim: notícias. Cada notícia do meu site vai ter um título. Então assim eu estou definindo o índice desse vetor e o elemento que está associado a esse índice eu coloco dessa forma. Tá? Então eu tenho um índice título e o valor que está associado a esse índice por enquanto é vazio, né? Para eu informar um outro elemento, eu tenho o índice resumo e o valor que está associado a esse índice também é vazio. Isso aqui eu vou apagar por enquanto. Depois é só replicar esse de cima. Então, por exemplo, descoberto o tratamento, descoberta a cura para o Covid-19. E aqui eu coloco o resumo dessa matéria. Não precisa escrever, né? A gente pode usar aquele recurso do code, digita lorem, e aqui no PHP ele não aparece a sugestão aqui de autocompletar. Então eu vou fazer o seguinte, vou fechar temporariamente aqui o PHP só para poder usar esse recurso. Lorem, ele gera esse texto aqui pra gente. Lorem y tal. Tá? É um texto que não precisam se esforçar para ler. Ele gera aí um monte de palavras aleatórias. E aí eu vou colocar esse texto aqui no resumo. Então aqui eu fiz o meu título. Vou criar uma segunda notícia. Posso criar uma cópia desse primeiro elemento. Agora a segunda notícia. Fake ou news? Bolsonaro testa positivo para coronavírus. E só mais uma terceira notícia aqui. Turistas são proibidos de visitar a praia. Bom, acabei de criar a minha matriz. Essa matriz é como se ela tivesse 3 linhas e 2 colunas. Na primeira coluna ao título e na segunda coluna ao resumo, tá? Então eu posso apresentar esse conteúdo de duas diferentes formas. Então, por exemplo, esse PHP por hora vou tirar daqui, deixar assim por enquanto. Bom, se eu quiser exibir alguma notícia, então eu quero exibir a segunda notícia. Print H1 notícias na posição 1, título, notícias na posição 1, resumo, AN. Tá, então quem tiver terminado esse código pode até testar no terminal aí.
para a gente conferir, ó. Ctrl Shift acento, deixa eu interromper o serviço web. Então PHP e o nome do arquivo que eu quero testar, matriz notícias. Olha lá. Então ele pegou a minha segunda notícia. A segunda notícia colocou dentro de um H1, fake news, Bolsonaro testa positivo. E aí pegou o parágrafo que estava na segunda notícia. Bom, tá em todas as notícias esse parágrafo, né? Mas só para vocês verem como é que faz para eu selecionar uma das notícias dessa matriz. E aí na primeira dimensão da matriz existe o índice numérico, mas na segunda dimensão da matriz o índice é textual. Então tem coisas que só o PHP faz para você, tá? Isso aqui é impossível fazer em Java, por exemplo. Em Java, primeiro que a matriz ela é limitada no Java, né? Você só consegue inserir elementos na matriz até atingir aquele limite. No PHP você pode inserir elementos de maneira indeterminada. Você pode inserir quantos elementos você quiser e continuar inserindo, mesmo depois da matriz ter sido declarada com uma capacidade, você consegue aumentar a capacidade dessa matriz. E outro detalhe é essa questão dos índices. Podem existir índices numéricos ou índices textuais. E aí, como é que você vai fazer uma estrutura de repetição para ver essa matriz que tem índices textuais? Então tem duas formas aqui da gente trabalhar essa matriz. Se eu quiser exibir todos os elementos dessa matriz, eu vou precisar de duas estruturas de seleção, uma para cada dimensão. Então, por exemplo, para a primeira dimensão, para selecionar a notícia, né? Selecionando a notícia da matriz. Então, como a primeira dimensão é numérica, eu posso criar aqui esse for clássico. Essa função count conta quantos elementos existem nessa dimensão. Incrementa aqui i++. Tá? Então, aqui tem a variável para iterar a primeira dimensão da matriz. Agora, para iterar a segunda dimensão da matriz, eu tenho que usar um for each aqui, porque eu não sei, posso não saber quais serão os nomes, então eu posso iterar dessa forma. Notícias na posição i tem um índice e tem valor. Então eu vou testar aqui agora, eu vou mostrar o índice e o valor. Usar echo ou print, tá? Quero uma das duas, atende aí as nossas necessidades. Strong índice. Então essa primeira dimensão eu seleciono a notícia da matriz e essa segunda dimensão eu seleciono o item da matriz, o item da notícia. A notícia ela é composta de dois itens, o título e o resumo. Eu sei quais são esses itens, mas nem sempre a gente vai saber quais são os índices que existe em um vetor textual. Então a gente pode usar esse tipo de estrutura de seleção, o for each aqui, tá? Vamos ver o resultado. Ctrl Shift acento agudo, abrir o terminal, deixa eu limpar o que já tem aqui. PHP espaço nome do arquivo. Então ele seleciona aqui e o conteúdo que está associado. Aqui não fica muito bom de ver. Vamos testar isso lá na web. PHP espaço "-s" maiúsculo espaço localhost porta 8000. Vou atualizar agora a página lá no navegador. Aqui não é a página estrutura de repetição, a página agora é matriz notícias. Tá? Então, ora o título fica em negrito, ora o resumo. Título, resumo. Né? Até para separar aqui uma notícia da outra, lá no código eu posso inserir uma linha, né? Para separar o título e o resumo de cada notícia.
Então, só para finalizar esse exemplo, que antes de listar esses, quer dizer, logo depois que ele listou os itens da notícia, eu faço aqui uma quebra de linha. Quebra de linha não, uma horizontal rule. Meu inglês é bom, né, pessoal? Atualizando. Por enquanto a página assim, crua, sem HTML nenhum, a gente já vai trabalhar a aparência dela, tá? A gente está só trabalhando no PHP para dar ênfase nesse tópico aqui, tá? Das estruturas. Mas daqui a pouco a gente começa a trabalhar o HTML e o CSS também.